O livro de Hebreus é o livro do sangue. É o livro que destrona toda lei, todo dogma, todo conceito, todo preceito, toda justiça da lei do decálogo de Moisés. E sangue de bode, de cabras, de aves, não pode purificar, santificar, regenerar, transformar nenhum pecador. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, esse sim, que está inserido aqui no livro de Hebreus, esse tem o poder salvífico de nos purificar, de nos santificar, de nos regenerar, de nos transformar de vitória em vitória, de glória em glória. Então, o livro de Hebreus sela a nossa mente de todo o legalismo religioso da cultura judaica, pseudo-cristã, da igreja do primeiro século. Por favor, se você não atentar para essa verdade neotestamentária, você vai se tornar massa de manobra política e eclesiástica desse sistema religioso. Mas em Hebreus capítulo 11, eu pude contabilizar 30 tipos de fé. Já para a gente fechar com chave de ouro o que o livro de Hebreus é. Porque o livro de Hebreus tem 13 capítulos. Na numerologia do mundo, 13 é número de azar. Passamos aí pela sexta-feira 13. Né? Ai, misericórdia, pregador. Gato preto. Mas na numerologia bíblica, o 13 é o número da sorte. Como assim, pregador? Claro, poxa. Não eram 12 apóstolos? Sim. E quem era o 13º? Jesus Cristo de Nazaré. Ele chamou 12, mas ele era o 13. Olha que coisa linda. Extraordinário para mim e para você nessa tarde. E aqui são 30 tipos de fé em Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 33, a idade de Cristo. Aí eu te pergunto, qual é o tipo da sua fé correlacionado a Hebreus capítulo 11? Porque se a sua fé é a fé de Abel, aleluia. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Para os teólogos da prosperidade, a fé de Abel é pratos cheios para ele seduzir você da barganha. Mas e a fé de Caim? Ninguém quer. Não é verdade? Porque Caim, você já sabe a história, né? E o nome já diz, Caim. É interessante o nome Caim, né? Já vem caindo. Caim, caindo. Ele caiu. E cometeu a maior loucura da vida. Matou o próprio irmão. Misericórdia. A inveja mata a gente. Em todos os sentidos. Físico, psicológico, emocional. Você tem muito cuidado com os filhos de Caim por aí que não querem ver o seu progresso, que não querem ver o seu sucesso. Mas os filhos de Abel são aqueles que se oferecem sacrifício vivo para Deus e dão o melhor de Deus. Quando eu falo melhor, não é no sentido financeiro, não. Cuidado com esses barganhadores da fé. Não, o Senhor não está preocupado com nenhum sacrifício. Ele quer obediência, mas eles querem pregar o sacrifício, aí você decide. A fé de Abel e Caim. Aí vem a fé de Enoque, que nos arrebata desse mundo de pecado e nos faz viver o sobrenatural em meio a toda turbulência, toda a intempérie, toda a ação externa e interna dos demônios contra nós, contra tudo e todos, mas nós seremos e nós já estamos arrebatados em espírito em Cristo Jesus nas regiões celestiais, gente.
A fé de Enoque é uma fé arrebatadora. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, a fé é um dom. Então, se eu e você, se nós não temos fé, oremos ao Espírito Santo, que na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele libera o dom da fé. Aí, meu irmão, coisas vão acontecer extraordinárias, sobrenaturais. A fé de Abraão. A fé de Abraão é muito louca, né? Como assim? Porque ele até então não tinha Torá, não tinha Tumim, não tinha Turim, que era os ritos da época judaica, que eles jogavam a sorte para ver o que Deus estava falando, era uma cultura da época. Mas ele ouviu a voz de Deus falando, sai do meio da tua parentela que eu vou te abençoar. E ele saiu. Claro que, pleno século XXI hoje, nós temos que ter o discernimento, porque tem vozes e vozes. Tem profecias e profecias. Tome cuidado. Se Deus está te direcionando, se Deus está realmente falando no profundo do seu ser, perfeito. Mas se não, fique em paz. Não faça nada que Deus não tenha ordenado ou determinado para você fazer, não. E muito cuidado com pessoas que querem manipular você através de profecia, de revelações, de visões. Não é assim que funciona, não. Mas Abraão saiu por uma questão sobrenatural, já para ficar marcada aqui nos anais da Bíblia, de que o Senhor realmente tem alianças e propósitos com pessoas na terra. E talvez seja esse o seu caso, o meu ou o nosso. Então nós temos que ter a sensibilidade para realmente ouvir a voz de Deus falando. Faz isso, não faz, vai lá, não vai, compra, vende, aluga, dá, entrega, vende, dá, à toa, entende? Senão, meu irmão, Deus não está querendo nada de nós, a não ser o sacrifício do fruto dos nossos lábios. E a fé de Sara, né? Sara não tinha condição nenhuma de dar um filho. Filho na simbologia bíblica fala de bênção, fala de algo que Deus está querendo liberar sobre as nossas vidas. Ainda que eu e você não vejamos, porque o nosso ventre está amortecido, 50, 30, 40, 100 anos o máximo. A promessa não chegou, a bênção, a vitória. O profeta profetizou, revelou, teve visão e até agora nada. Pois é. Você tem que esperar com paciência no Senhor, o Salmo 40. Agora, se você se apressar no Salmo 70, você vai se dar mal. Foi o caso de Sara. Deus falou para Sara, vou dar para vocês um filho, que dele vai nascer uma nação. E eles se precipitaram e fizeram a loucura que você já sabe da história. Trouxe Agar para Abraão, Abraão coabitou com Agar e teve quem? Ismael, essa briguinha que está tendo agora, histórica aí, lá atrás no Gênesis. Percebe? Ismael e Isaac, era para ser Isaac, não era para ser Ismael. Aí ficou essa confusão, que hoje está aí o Irã nessa guerra política, geopolítica do mundo, né? Pela fé também, todos morreram na fé sem terem recebido as promessas. Aqui é estreito, hein? Tem muitos hinos aí cantando promessa, você tem promessa, você é promessa, mas olha só o texto e o contexto. Porque todo hino, gente, tem que ter contextualização bíblica e teológica, porque senão você pode ficar só na maresia da promessa, porque todos esses aqui, de Abel a Abraão, partiram sem verem a promessa. Que promessa era essa, pregador? Jesus Cristo era a promessa salvífica de toda a história, veltestamentária e neotestamentária. Eles dormiram na promessa. Você tem promessa de Deus? Pois é. Cuidado. Não é por aí, não. Mas Jesus veio e resgatou-nos
que era contrário ao que esses aqui passaram e viveram e sofreram. Hoje sim, nós estamos dentro da promessa. Por quê? Porque bem-aventurados sois vós que não me viram e creram. Quem é que viu Jesus desses séculos? Quem? Ninguém. Ninguém nem sabe qual é a aparência, nem a forma física dele. Tem umas conjecturações aí, mas não tem. Agora, se formos ver arqueologicamente, biologicamente, culturalmente, pela cultura judaica, você já vai saber como que poderia ser Jesus fisicamente, né? Mas isso é outra história. Então, são 30 tipos de fé. Eu citei alguns aqui e dei alguns parafraseamentos aqui nesses pontos aqui salientes para eu e você, para nós ficarmos conscientes de que a fé é o firme fundamento de coisas que nós não vemos, porém cremos e recebemos. Recebe pela fé suas bênçãos espirituais e materiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.